Boa noite, irmãos. Vamos dar início ao nosso culto de louvor e adoração ao nosso Deus. Mesmo no meio dessa pandemia, desse momento terrível que nós vivemos, com 91%, 92% de UTIs lotadas, nós estamos aqui para louvar e adorar o nosso Deus. Por quê? Porque o nosso Deus tem nos livrado, tem nos abençoado, e os irmãos que têm partido, nós temos certeza que está junto ao Pai. Então, nós estamos aqui para louvar ao nosso Senhor. Vamos louvar de todo o coração, de toda a nossa voz, de todo o nosso entendimento. Vamos louvar ao nosso Deus, vamos adorar a Ele. Vamos iniciar lendo Salmos 34, de 1 a 9. Salmos 34, de 1 a 9. Diz assim o texto: Bendirei o Senhor em todo o tempo, e o seu louvor estará sempre nos meus lábios. Gloriar-se-á no Senhor a minha alma, os humildes o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei o Senhor comigo, em todos a uma lhe exaltemos o nome. Busquai o Senhor, e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o, seres iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem, e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom, bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Irmãos, as igrejas, os templos estão fechados, mas a igreja do Senhor nunca será fechada. Ela nunca estará fechada, ela está aberta, ela está trabalhando, ela está pujante, fazendo a obra. A Igreja Presbiteriana do Jardim Itapuã está trabalhando mais do que nunca. Nós temos agora trabalhos da SAFRE, na sexta-feira, nós temos reuniões de oração à noite, na madrugada, dos jovens, dos adolescentes e da UMP. Nós temos trabalho de oração da UCP à tarde, nós temos escola dominical no sábado da UCP, nós temos a escola dominical no domingo, nós temos o culto, nós temos a reunião de oração de quarta-feira, as outras reuniões. Então a nossa igreja está trabalhando. Trabalhe com a gente, venha trabalhar mesmo da sua casa, adorando, louvando, bendizendo o nome de Deus. Mesmo da sua casa, orando pelos irmãos, venham trabalhar. A equipe de evangelização está a todo vapor. A equipe de comunicação online está a todo vapor. Venham trabalhar com a gente. Vamos nesse momento, irmãos, cantar o hino de número 17. Deus seja louvado. Hino 17, Deus seja louvado. Seja louvado, Deus Supremo, Deus revelado em Israel, onipotente, prodígios obra, sempre clemente, sempre
Seja louvado, ó Deus Supremo, Deus revelado em Israel. Vamos abrir as nossas Bíblias no Salmo de número 32. Salmo de número 32, a bem-aventurança de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e cujo seu espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem as muitas águas, não o atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas na tribulação, tu me cercas de alegre canto de livramento. Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir. E sobre as minhas vistas te darei conselho. Não sejai como cavalo ou mula, sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte, não obedecem. Muito sofrimento terá de curtir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos. Exultai-vos todos que sois retos de coração. Vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Ó Senhor, quantos são aqueles que perderam as suas vidas, Senhor? Pessoas que se converteram a Ti, pessoas que nós temos certeza que está junto ao Pai, pessoas que não Te conhecem, pessoas que não aceitam o louvor e a adoração ao Teu santo nome. Pessoas altas, pessoas baixas, pessoas ricas, pessoas pobres, políticos e pessoas que nunca se envolveram em política nenhuma. Ó Senhor, essa doença está devastando o nosso mundo. Essa doença está devastando o nosso país. Nós olhamos para os lados, ó Deus, e clamamos para alguém nos ajudar. Mas quem confia no Senhor, quem conhece o Senhor, sabe que o socorro vem do alto, o socorro vem do Senhor. E a Ti, Senhor, nós clamamos pelas vidas das pessoas da nossa igreja. A Ti, Senhor, nós clamamos, ó Pai, pela Tua igreja aqui na terra, meu Pai. Seja com a gente, seja conosco, seja com Teu povo, Senhor. Povo que milita, não deixaremos em momento nenhum de proclamar o Teu santo evangelho. Não nos calaremos, Senhor, não fecharemos a igreja. A igreja estará aberta. Apenas o que estará fechado é o templo. Estará fechado o prédio, Senhor. Mas a Tua igreja continua, a Tua igreja vai militar, a Tua igreja vai guerrear, a Tua igreja vai falar, mesmo que seja na UTI, em um hospital, Senhor, nós vamos clamar o Teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso refúgio, o Senhor é a nossa fortaleza, e nós sabemos que o Senhor é presente na tribulação. O Senhor é presente em todos os momentos da nossa vida, Senhor. Ó meu Pai, seja com Teu povo agora em casa, Senhor. Nós sabemos que muito do Seu povo está em casa, ouvindo esta mensagem, ouvindo, Senhor, este culto.
mas que está clamando, Senhor, para poder ir trabalhar, para ir para a escola, para poder continuar a sua vida. E nós te pedimos, ó Pai, pelos empresários, pelo microempreendedor, pela pessoa que necessita, Senhor, trabalhar, pelo trabalhador, Senhor, que necessita ir para o seu emprego. Nós sabemos também que muitas pessoas perdem, Senhor, seus negócios. E nós clamamos, Senhor, que o Senhor possa olhar por eles, Senhor. Que o Senhor possa olhar pelas pessoas que perdem as vidas, mas que também não possamos perder as nossas vidas por falta de alimento, Senhor. Ou por uma depressão, ou, Senhor, por uma frustração de uma perda de um negócio. Nós clamamos ao Senhor para que coloque na mente dos nossos governantes que o caminho é a família, que o caminho é o louvor, que o caminho é a adoração a Ti, Senhor. Que os nossos governantes, ó Pai, sejam sensíveis para ouvir, ó Pai, o povo chorando, o povo pedindo, Senhor, uma vacina ou um meio de sair de casa, Senhor. Ó Deus, coloca nas mentes também daqueles jovens, daquelas pessoas que acham que tudo isso é uma besteira e que vão fazer festas essas noites, que vão ó Pai, se aglomerar, Senhor, em torno do nada, Senhor, de uma coisa vazia ou de uma garrafa de cerveja, Senhor. Ó Deus, coloca na mente dessas pessoas. Ó Pai, o nosso papel aqui é falar a eles, Senhor. E nós queremos falar a essas pessoas. Nós queremos, ó Deus, dizer que só o Senhor é suficiente na nossa vida e que mesmo que a nossa vida seja perdida para essa doença, nós temos uma vida eterna junto ao Pai. E ela é o suficiente para todos nós. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado, Senhor, por podermos estar aqui. Nós te louvamos, nós te adoramos e clamamos pelo teu povo no nosso país. Em nome santo e único de Jesus Cristo. Amém. Neste momento, vamos ter o nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus. E seria um momento em que nós estaremos aqui na frente, ofertando e dizimando ao nosso Deus. Irmãos, não deixe de dizimar ao nosso Deus, não deixe de dizimar, trazer as ofertas à igreja, porque Deus te dá 100% de tudo que você tem, e você devolve 10%. Aproveite para enviar os seus dízimos e ofertas à casa do Senhor através da conta, através de um Pix, através da nossa tesoureira, você pode enviar. Não deixe de contribuir. Vamos ler os Salmos de número 65 e logo depois teremos o nosso louvor e adoração ao nosso Deus. A Ti, ó Deus, confiança e louvor em Sião, e a Ti se pagará o voto. Ó Tu que escutas a oração, a Ti virão todos os homens, por causa das suas iniquidades, se prevalecem nas nossas transgressões, Tu nos perdoas. Bem-aventurado aquele que escolhes e aproxima de Ti, para que assista os Teus atos, ficaremos satisfeitos com a bondade de Tua casa e o Teu santo templo. Com tremendos feitos nos respondes em Tua justiça. Ó Deus, Salvador nosso, esperança de todos, os confins da terra e dos mares longínquos, que por Tua força consolida os montes, cingindo de poder, que aplacas a ressurgir dos mares, o ruído das ondas e o tumulto das gentes. Os que habitam nos confins da terra temem os Teus sinais, os que vêm do Oriente e do Ocidente. Tu o fazes exultar de júbilo. Tu visitas a terras e regas. Tu enriqueces copiosamente os ribeiros de Deus. Os ribeiros de Deus são abundantes de água. Preparas o cereal, porque para isso os dispõe.
regando-lhe os sulcos, aplantando-lhes leivas, tu amoleces com chuviscos e lhes abençoa a produção. Coroas o ano da tua bondade. A tua pegada destilam farturas, destilam sobre as pastagens do deserto, e de júbilo se revestem os outeiros. Os campos cobrem-se de rebanhos, e os vales vestem-se de espigas. Exulta de alegrias e cantam. É através desses salmos de bênçãos e graças pelos cereais, pelas coisas que nós temos, que nós vamos louvar e adorar o nosso Deus neste momento. Sacrifícios de louvor.
Neste momento, vamos convidar o nosso reverendo, o pastor Gabriel, para trazer a mensagem de Deus para as nossas vidas e fazer uma oração ao nosso Deus pelos dízimos e ofertas. Saúdo a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do nosso Deus. Neste momento em que nós nos reunimos, aí à distância, cada quem na sua casa, a igreja de Cristo, como disse o presbítero Valmir, está reunida para adorar, para louvar, para ofertar, para dizimar, mas também para ouvir a palavra de Deus. Vamos orar consagrando os dízimos e ofertas para a casa do Senhor. Pai, nós agradecemos, porque o Senhor é quem nos sustenta. Tudo que temos vem das Tuas poderosas mãos. O Senhor tem nos guardado, tem nos amparado. O Senhor não tem, ó Deus, feito com que o nosso armário, a nossa geladeira falte o alimento. O necessário para que possamos viver e até viver muito bem. E nós queremos pedir, Senhor, que assim como a palavra de Deus nos diz que o Senhor é quem manda a chuva, o Senhor é quem abençoa os animais ali nos tempos, Senhor, do povo de Israel, da mesma maneira o Senhor tem, ó Deus, enviado bênção sobre a nossa casa. Que aqueles que ainda não conhecem o poder da obediência, o poder da fidelidade que vem sobre esta palavra que nós devemos, Senhor, sim, entregar aquilo que lhe pertence, que as pessoas possam experimentar, como disse o texto de Malaquias, ao provar e ver de como o Senhor é bom. Nós consagramos os dízimos e ofertas, e rogamos as Tuas bênçãos sobre o Teu povo, sobre o trabalho, sobre as suas empresas, sejam empresas médias, empresas grandes, microempresários, profissionais liberais. Senhor, que enfim, o Teu povo seja abençoado. Em tempos de pandemia, que a Tua glória se manifeste sobre as nossas vidas. E agradecemos por este momento em que o Senhor vai falar conosco. E pedimos a Tua bênção neste momento sobre a minha vida, a mensagem que estarei trazendo à Tua igreja, que ela venha cair em terra boa, venha cair em um lugar onde o Espírito Santo já está, ó Deus, preparando para receber a Tua palavra. Que Cristo cresça e eu diminua mais, e que o Teu nome seja glorificado. Senhor, fala ao coração do Teu povo e usa a minha vida, tem misericórdia da minha vida, e Senhor, me perdoe os meus pecados e falhas, e usa-me nesta noite, em nome de Jesus, amém. Bom, querida igreja, abramos as nossas Bíblias no Evangelho de João, capítulo 14, os versos de 1 a 6. Nesta noite eu quero falar sobre semeando a salvação em tempos de pandemia, consolo. Semeando a verdade da salvação em tempos de pandemia para o consolo, para consolar. As Bíblias ou smartphones, assim nos diz a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 14, de 1 a 6. Evangelho de João 14, de 1 a 6. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim.
Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aqui um reloginho para não ser muito longo, né? Controlar um pouco aqui nosso tempo de fala, isso é bom, para que o aprendizado possa, de maneira sintetizada, ficar na sua memória nesta noite. O texto de João 14, praticamente todo o capítulo, ele é praticamente última conversa de Jesus, talvez o último ensino de Jesus, palavras de Jesus, já antecedendo o seu caminho para o Gólgota. Jesus começa um discurso duro, compreendendo que em breve, e por isso o coração dos discípulos estavam angustiados, ele iria partir. Você sabe aquela conversa que normalmente pai e mãe faz quando está velhinho? Né? Toda hora fica falando de morte. Filho, fique tranquilo, daqui a pouco eu vou embora. Aquela conversa que normalmente o pai mais velhinho já vai falando, a mãe também, e fica assustando a gente, sabe? Aquela pressão psicológica que nós sofremos quando os pais começam a dizer: eu estou ficando velho, eu vou, já daqui a pouco o que me espera é a morte. Isso só filho entende isso, né? Eu não sei quantos de vocês passaram por isso, né? Que pai e mãe fica falando, né, de morte, que está velho, que não tem muito tempo, que tenha paciência, principalmente quando os filhos se irritam com os pais, e aí os pais usam muito desta metáfora, desta linguagem, né, de que, já estou ficando velho, tem paciência comigo, eu não vou durar para sempre. Eu ouvia isso, muitas vezes, muitos anos, na minha vida, minha mãe falava muito sobre isso. Isso deixava o nosso coração agitado. Parece-nos que Jesus começou a falar algumas coisas, algumas palavras, sobre ir embora, e isso estava fazendo com que o coração dos discípulos ficasse angustiado. E aí ele começa aí esse discurso, talvez o último discurso, todo o capítulo 14 aí, né, trata sobre esse assunto. Não se turbe o vosso coração. Então o coração dos discípulos, Jesus conhecedor de cada um de nós, sabe este momento que nós estamos vivendo, da pandemia. Não se turbe o vosso coração. Então a mensagem desta noite fala sobre isso, vai falar sobre isso, né? Sobre a verdade da salvação em tempos de pandemia, para o nosso consolo, Bom, o texto é um texto muito importante. Então eu quero falar um pouco sobre o mundo em que nós vivemos para entendermos a mensagem que será ministrada. Nós vivemos um período chamado pós-modernidade ou pós-cristianismo, ou acristianismo. Quais são as características da pós-modernidade? Há uma descrença em relação a tudo que veio antes. No século XIX, há um filósofo que Friedrich Nietzsche fez afirmações principalmente contra o cristianismo, contra a religião. E ele vai dizer que não existe uma verdade, não haveria uma verdade absoluta. Não haveria um absoluto moral. E a partir do seu discurso,
e desse período que nós conhecemos também como o período do desenvolvimento científico, a palavra de Deus e o cristianismo começa a ser, eu digo, uma tentativa de minar, em especial essa palavra, verdade absoluta. Também no finalzinho do século XIX, nós temos o nascimento de alguns dos discípulos de Friedrich Nietzsche, Jacques Derrida, do século XX, Michel Foucault, que vão dar andamento a essa ideia da necessidade de romper com as estruturas estabelecidas. Em especial, da fragilidade da palavra chamada relativismo. Nós temos a desconstrução de tudo o que o cristianismo construiu na história, e aí a palavra relativismo passa a fazer parte no século XX do nosso discurso. Esse pensamento filosófico é o que vai nortear e vai dar o start no período dos anos 60 da questão do relativismo moral. Aonde os jovens começam a desandar e algumas gerações mais antigas, os seus filhos que nascem na década de 60, começam a curtir a vida e o absoluto moral, a base do cristianismo, na pessoa de Deus, a santidade, começa a ter outros tipos de ideias. Aliás, a palavra de um personagem do Chico Anísio, né? Justo Veríssimo, deputado Justo Veríssimo. Tudo é relativo, meu jovem, tudo é relativo. Talvez alguns tenham recordação desse personagem, daquele deputado Justo Veríssimo. Tudo é relativo. Então, o conceito de relativismo, ele passa a fazer parte, principalmente nos anos 80, e já entrou pela porta da frente da igreja, não foi pela porta dos fundos. A Bíblia começa a ser questionada, a teologia liberal, lá do final do século XIX, toma uma forma muito forte, aí muitas vezes no chamado evangelho social, que surge na década de 80, 90. E tudo passa a ser relativo, e as pessoas começam a duvidar da estrutura teológica, doutrinária da Bíblia. As pessoas começam a aceitar coisas contrárias ao que a Bíblia diz, e isso vai fragilizando, e a porta da frente aberta agora aceita, as comunidades cristãs começam a aceitar uma série de coisas que nós sabemos que são contrárias ao texto bíblico. Ontem, o nosso irmão presbítero Solano Portela falou um pouco sobre isso na educação, na transmissão de conceitos de relativismo dentro do material didático fornecido a milhares de crianças no sistema público brasileiro. Tudo é relativo, a verdade é relativa, a Bíblia é relativa. A interpretação não é mais aquela a partir do próprio texto bíblico, o que o autor quis dizer, mas agora o entendimento da verdade é o que importa, o que eu sinto. Lembre-se disso, nos anos 90, o importante é sentir, o importante é o arrepio. Não importa se Paulo, se Pedro, se Isaías, se Abacuque, se Joel está falando, arrependei-vos e crede no Evangelho. O que importa é você se sentir bem, que é uma outra característica da pós-modernidade, que é a ênfase no prazer, o hedonismo. O mundo vive essa característica da pós-modernidade. Não somente isso, os caminhos que levam a Deus agora são vários. Há uma súmula dita no período da história que todos os caminhos levam a Roma. Ou seja, hoje, todas as religiões levam a Deus. Não importa qual o caminho. O que importa é que qualquer religião vai levar a pessoa à salvação. Essa é a pós-modernidade. Tudo é relativo. E nós vamos observar nesta noite que o caminho da salvação é um só. E é esse caminho que nos consola. Então, querida igreja, quando nós olhamos aí, principalmente essa expressão histórica do Império Romano,
do primeiro século, o Império Romano, que era o umbigo do mundo, em que mais de 80 mil quilômetros de estradas, todas elas ligavam a Via Ápia que levava a Roma, se conectavam. É a ideia do mundo que está aí, que já entrou pela porta da frente da igreja, não é nem pela porta dos fundos. Então, em tempos de pandemia, nesse momento em que nós nos angustiamos, qual é a palavra que nós temos para nós nesta noite? Qual é a palavra que Deus tem para você nesta noite? É que nós devemos semear a exclusividade da salvação para trazer consolo aos que sofrem e exortação àqueles que estão longe. Por quê? Primeiro, o texto nos diz, aqui o Evangelho de João, no capítulo 14, que Jesus, vendo o coração dos discípulos, o verso 1 e 2 disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Ao olhar para essa passagem, a expressão que nós temos aqui é sobre a casa do Pai. Aliás, a palavra Pai aparece no Evangelho, no capítulo 14, 20 vezes. Quando você perceber num texto uma repetição de uma palavra, ou a indicação de um nome, ou um outro vocábulo repetitivo, sinal que ele é uma ênfase que o autor quer dar. Ou que aquele que fala, como aqui o caso que está dando, meu Pai. O que Jesus estava falando, trazendo um consolo ao coração dos discípulos, dizendo que a casa do Pai já estava preparada antes de todos os tempos. Muitas vezes nós entendemos que Jesus iria preparar, ele está dizendo o contrário. Não se turbe o vosso coração. O consolo para você que talvez esteja em um hospital, para você que esteja em angústia porque alguém está no hospital, é que a morada celeste está preparada para aqueles que acreditam nele. E Jesus estava falando isso para os discípulos. Porque Jesus não ia preparar a morada. Diz aqui, na casa de meu Pai há muitas moradas. Aí ponto, se, condicional. Se não tivesse pronto, ia dizer para vocês, eu vou lá preparar. Eu quero dizer que o consolo para nós não está nas coisas deste mundo. A palavra de salvação aqui é dizer que existe sim um lugar onde Deus habita, um lugar onde Cristo habita, e este lugar já está pronto para receber aqueles que confiam em Deus, aqueles que entregaram o seu coração para Jesus. A casa de meu Pai é uma expressão de lugar seguro, de segurança, é um lugar agradável, é um lugar no sentido de acolhimento. Eu não sei, eu já preguei uma vez, eu não sei dizer muito sobre pai da perspectiva como filho. E você que tem, ou teve, sabe que é algo que pode transmitir a ideia, né? E sendo esse pai boníssimo, bondoso, amoroso, cuidador, é essa figura, é aquele que cuida de você. O texto nos traz um consolo muito grande, porque o Pai tem uma casa, aliás, a presença aponta para a presença do Senhor no trono da graça. Tem muitas moradas. Então o consolo que nos traz nesta noite, não é a questão se vamos sair isentos, ilesos do vírus, mas é a certeza de que as coisas desta vida não se comparam à casa do meu Pai. Que nada neste mundo é seguro, queridos. Muitas pessoas têm tudo e que achavam uma segurança. A pandemia está mostrando que nós não temos segurança nenhuma, garantia nenhuma. O que a Bíblia está nos ensinando é que se a nossa mente, o nosso coração estiver colocado nas coisas, elas não trarão segurança, não tem aí como não fazer uma garantia
eterna. Nada nesta vida é garantia eterna. A garantia eterna está aqui, que em tempos de pandemia, nós confiamos que o Senhor tem um lugar que Ele preparou antes da fundação do mundo, porque Paulo, na sua carta aos Efésios, vai dizer isso claramente, que é antes da fundação do mundo, o lugar aonde nós passaremos a eternidade já existia. Então Jesus está dizendo para os discípulos, eu vou construir um lugar. Ele está dizendo, se assim for, eu tinha dito para vocês, vou preparar. Você sabe o que consola? Muitas vezes você vai fazer uma visita, ou você entra em contato, hoje entrei em contato com um jovem, pela manhã eu falei para a igreja, o Denis, né, que treinou comigo lá no jiu-jitsu, muito mais jovem do que eu, talvez quase 20 anos mais velho, mais novo, numa UTI, ele bateu uma foto da UTI, 50% dos pulmões comprometidos. E aí eu mandei uma mensagem no particular para ele, e ele disse, pastor, eu conheço Jesus. Aquilo me trouxe uma paz ao coração, porque ele sabe que ele está nas mãos, e que Deus tem um lugar. Significa que Deus vai levar, mas ele tem tranquilo, ele falou, pastor, eu estou em paz, porque eu tenho certeza da minha salvação. Há um lugar que Deus já deixou preparado. Isso aqui serviria como consolo aos discípulos, que continuariam a obra dele. Não se turbe o vosso coração, fique tranquilo, porque este mundo é nada diante daquilo que o Pai já preparou. Eu quero dizer para você, igreja, para você, irmão, irmã, ou alguém que nos assiste, que se você não tem essa certeza, você entra em angústia, você entra em desespero. Teve uma pessoa que saiu correndo às ruas com medo de ser entubado. Uma cena hilárica. Uma pessoa com fragilidade, com medo de que sendo entubado era quase que uma garantia de morte. Com certeza, talvez uma pessoa que não tivesse esta convicção de que a nossa estada aqui é temporária, que nós somos peregrinos em terra estrangeira. Irmãos, isso traz consolo. A convicção de que eu tenho uma casa. Não sei, você já viveu fora um tempo fora da sua cidade e da sua família. Como é bom voltar para casa. Como é bom ter um lugar. Como é triste não ter um lugar. Então, primeiro consolo, nós devemos semear a mensagem da salvação, essa exclusividade, porque há um lugar, a casa de meu Pai. Segundo, o caminho já está aberto. O caminho já está aberto, versos 3 e 4. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também, e vós sabeis o caminho para onde eu vou. Na realidade, Jesus estava se preparando, dizendo que ele estava preparando o caminho dele mesmo, que ele iria entrar pelo Gólgota, ele iria enfrentar a cruz, ele iria enfrentar todo o peso da ira de Deus por causa do meu e do seu pecado. Não existe, então, ele vai ser essa porta. A pergunta que Tomé vai fazer, o que ele está dizendo, que estava próximo o tempo do seu sacrifício, e nós agora aqui no século 21 podemos ter a certeza que Jesus cumpriu a obra, a lei, e nós podemos entrar. Ele é o acesso, ele cumpriu o que o Adão não pôde cumprir, o que os patriarcas não puderam cumprir, o que nenhum homem na face da terra, segundo Paulo, pode fazer, porque não há um bem, não há um homem, um justo sequer, não há quem faça o bem, não há quem justo busque a Deus. Não existem outros caminhos. O caminho é Cristo. Falando a alguns jovens durante a semana, nós temos que confrontar.
E eu creio que o maior desafio para a igreja, pela manhã eu falei do profeta Joel, é justamente dizer o que tem que dizer. E a afirmação de Jesus era totalmente antagônica ao que nós falamos no início, do poder do Império Romano. Possivelmente, a tentativa de segurança em ter uma cidadania romana, era muito importante isso. E Jesus vai dizer aos discípulos: eu estou indo para ser oferecido. E esta porta sou eu. O sacrifício para nós já foi realizado. Não há necessidade, como as religiões dizem, de sacrificar, de fazer longos percursos. Como eu vi durante muitos anos na rodovia Presidente Dutra, no dia 12 de outubro, na semana do dia 12 de outubro, milhares e milhares de brasileiros que carregando cruzes, e muitas vezes algo que representaria uma cura recebida, uma bênção, sei lá, alguma coisa recebida, uma promessa cumprida, se dirigiam a Aparecida, num sacrifício total. Não é mais necessário o sacrifício, porque Cristo já fez o sacrifício. O autor aos Hebreus disse que o sacrifício foi feito uma única vez para aperfeiçoar muitos. Guarde a palavra muitos. Ele entrou uma vez no Santo dos Santos para aperfeiçoar muitos. Isso traz consolo para nós hoje. Era esse consolo que Jesus estava falando aos discípulos. Fiquem tranquilos, porque você já tem a casa do Pai, está pronta. Eu estou indo seguindo o caminho para que você possa ter consolo e esperança, não olhando para as coisas deste mundo, mas tendo a convicção de que isso aqui não se compara a nada, e que Ele, Cristo, já foi fazer o sacrifício. Morrer no nosso lugar, porque nós somos incapazes de cumprir os parâmetros e o que a lei requeriria. Cristo Jesus estava dizendo para os discípulos: fiquem tranquilos, eu já estou indo, não se turbe o vosso coração, sejais consolados com a certeza de que eu já estou na preparação para o sacrifício, que vai dar alegria da entrada na casa do Pai. A casa do Pai está pronta, mas não é qualquer um que entra. Eu quero dizer para você nesta noite que está nos assistindo, se você não entregou seu coração para Jesus, se você ainda não entendeu que só existe uma porta de entrada, aqui o texto nos diz que Jesus já fez o sacrifício, não precisa sair fazendo romaria, sacrilégios como algumas religiões empenham, colocam, e dizem que é um caminho de purificação, dentro do pensamento pós-moderno. Todos os caminhos ou religiões levam a Deus. Não, só existe um só, aquele que preencheu os requisitos da lei. Então a casa do Pai já está pronta, ela não foi preparada, ela foi preparada antes da fundação do mundo. Segundo, o caminho já está aberto, porque Jesus já morreu, venceu a morte e ressuscitou. Ele já realizou esse acesso para a casa do Pai. Em tempos de pandemia, então, vamos semear a exclusividade da palavra de salvação como consolo. Porque muitos podem partir desse mundo sem ter a certeza de que vai para a casa do Pai. Também, em tempos de pandemia, vamos semear a exclusividade da salvação e o consolo, porque Jesus é o único exclusivo caminho. Parece-me que a segundo ensino é igual, não é? Por quê? Porque agora nós vamos ouvir de Jesus
rompendo com a estrutura histórica, rompendo com toda a segurança que o Império Romano havia estabelecido, usando 3 figuras, usando 3 modos, ou que aponta para a sua divindade. Respondeu-lhe Jesus, verso 6, eu sou o caminho, e a verdade, e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Rodós, eu sou o caminho. Não há outro caminho. Não há outros vias de acesso para chegar neste lugar. A palavra rodós aí vem de rodovia. E aí parece rua, estrada. O Império Romano tinha várias divindades. Haviam várias religiões, chamadas religiões de mistério. Mas Roma rogava a si dizer, aonde está o bem maior? Aonde está a grande segurança? Em Roma. O que Jesus diz? Eu sou. O caminho é uma pessoa. O caminho é interessante que não é alguma coisa, uma estrada, uma rodovia. O caminho é Jesus, está personificado. Há pessoas que têm vergonha de dizer isso. Jesus, em pleno Império Romano, ele vai dizer, Roma não é o lugar mais seguro. As rodovias, mais de 80 mil quilômetros de estradas que vinham da Bretanha, Inglaterra, a Pérsia, atual Irã. A Bretanha aqui é a atual Inglaterra. A Pérsia, atual Irã. Ou seja, todo o Império Romano pareciam indicar que a única esperança estava em Roma. Por isso a ida em Roma tinha um significado muito grande na Idade Média. Até hoje tem pessoas que fazem caminhadas até Roma, com base nesse entendimento. Em Roma está o lugar da segurança. O que Jesus disse, não, que para chegar à casa do meu Pai, eu sou o caminho, ego, rodós. Não há nenhum outro. Jesus é exclusivo, é milimétrico, nanométrico, aí se pudermos usar. Não é a religião X, não é a religião Y, não é a religião Z, nenhuma religião. Aliás, quando nós estudamos um pouco sobre heresiologia, nós começamos a mostrar como algumas religiões dizem, eu sou a porta de entrada para a casa do Pai. Não, Jesus está dizendo não, que esse caminho é Ele. Não há outro meio. Não há outro caminho. Não há nenhuma outra opção. Nenhuma religião. Nada. Só Jesus. Também ele diz, aletheia, não há aletheia. Eu sou a aletheia, eu sou a verdade. Ou seja, tudo está ali encarnado na pessoa de Cristo, não é figurado, é real. O que Jesus está dizendo? Que tudo que dizem sobre ir para a casa do Pai são mentiras. E o que nós ouvimos sobre pós-modernidade são mentiras. São subterfúgios que escravizam o homem, porque a mentira escraviza o homem. E muitos estão vivendo a mentira de uma esperança que não é real, e a realidade é Cristo. Ele diz, não há outra verdade, eu sou a verdade. Não há nenhuma outra realidade que o mundo afirme ser a porta de salvação, a entrada para a casa do Pai, aquilo que me consola no momento da dor, no momento do sofrimento, no consolo ao coração quando nós perdemos alguém que sabemos que partiu com Cristo e que está com Cristo e que está na morada do Pai e que estará conosco, que nós estaremos juntos um dia. Jesus falou que a única verdade é Ele.
ela está encarnada, personificada na pessoa de Cristo. Mas ele também vai fazer um contraste com aquilo que nós estamos vivendo hoje, chamado a morte. Ele diz que ele é a vida. Eu sou o caminho, Rodós, a aletheia, a vida, a verdade. E agora ele fala que ele é a vida. Em contraste com a morte de zoei, do grego morte, ou thanatos. A morte, para nós, ela não é mais o ponto final. Porque a vida está em Cristo. Ele tem a vida em si mesmo. Ele é a própria fonte e o doador da vida para aqueles que nele confiam. Ele tem a luz da vida. Ele é quem nos dá a vida, como com aquela mulher, em abundância. Se eu lhe der a água que eu tenho para te dar, do teu interior fluirão rios de água viva. Esta vida que produz a comunhão com o Pai, onde nós um dia nos encontraremos e nos consola. Querida igreja, irmão e irmã, nós temos que entender a exclusividade de Cristo, dizer ao mundo, nós temos que semear esta palavra, nós temos que dizer às pessoas, e falando com aquele jovem pela manhã, eu falei, louvado seja o nome do Senhor, irmão. Então tranquilize seu coração, não se desespere, porque nada se compara à casa do Pai. Nada se compara à ação maravilhosa e graciosa de Jesus morrendo pelos nossos pecados. Nada no mundo pode dizer que é um caminho para chegar à casa do Pai. Eu concluo a minha palavra perguntando a você: você tem semeado a palavra de salvação nesses tempos de pandemia? Você tem falado às pessoas sobre a pessoa de Cristo? Você tem levado o consolo às pessoas com a palavra de salvação, dizendo que nós temos um lugar, nós não estamos preocupados muito com as coisas desta vida, porque aqui não é a nossa casa, somos peregrinos? Você tem levado a palavra sem usar caminhos, semeado a palavra, caminhos que não são somente a palavra de Deus? Sei somente? Há muitas pessoas precisando ouvir esta palavra que consola, essa semente, semeando a palavra de salvação exclusiva em Jesus, como consolo em tempos de pandemia. E você que nos assiste, você quer conhecer a esse Jesus? E ter essa certeza de que tudo isso aqui não é nada, porque Deus tem uma casa, e não é um departamento, a ideia não é esta, porque estar na presença de Deus é a maior alegria, é o lugar mais seguro. Eu quero perguntar para você, você tem certeza, você pode ficar tranquilo, mesmo num leito, sabendo que tem uma casa? A casa do Pai, que apontava para o templo, que apontava para um lugar seguro, de paz e tranquilidade? Isso certamente consola o coração. O meu que estou aqui, o seu que talvez esteja em casa, e para você que está num hospital, descansa, relaxa, porque em Cristo Jesus nós temos acesso, o único caminho, acesso à casa do Pai. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, porque somos exortados a semear a palavra de salvação, porque é o único consolo que nós temos. As coisas deste mundo, nada disso nos garante. Temos orado sim, sabemos que o Senhor pode, ó Pai, agir na vida dos governantes, na vida daqueles que fazem ciência, e isso é bom, ela é uma verdade, e toda a verdade, Senhor, como disse o teu servo Solano, toda a verdade vem de Deus, e nós cremos que a ciência tem sim algumas respostas, que o Senhor é quem, ó Deus,
coloca na mente dos cientistas, mesmo que eles não saibam, que quem ilumina a mente, quem dá inteligência, sabedoria e conhecimento, tudo vem do Senhor. Mas, Pai, muitas vezes como cristãos, como discípulos de Jesus, ficamos como os que estavam com Ele lá no primeiro século, agitados, coração em tribulação. Senhor, que esta mensagem da salvação, das coisas que não se resumem ao tempo presente, traga consolo a quem está ouvindo a mensagem nesta noite. Traga renovo também aos corações. Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos entender o Teu propósito. Devemos, Senhor, pregar o Evangelho. Devemos semear a palavra de salvação, para que as pessoas possam sentirem-se consoladas, em nome de Jesus. E agora, igreja, que a maravilhosa graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor eterno e insondável de Deus Pai, as ternas consolações, a presença e o poder do Espírito Santo sobre vós repouse e permaneça hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. E que, de fato, possamos aproveitar e levar esta palavra a muitos outros. Como falou o presbítero Valmir, que nós possamos estar atentos, né, aí às atividades da nossa igreja durante a semana, que nós possamos semear esta palavra de salvação, porque há muitas pessoas que estão aguardando que nós falemos de Jesus para elas. Que seja um tempo de semear a palavra de salvação, que certamente trará consolo aos corações. Continuaremos aí orando, pedindo a Deus, continuemos, né, orando, clamando para que o Senhor venha intervir nisso que nós já está reconhecido pelas autoridades como fora de controle. Tudo o que está acontecendo é desespero. Eles precisam encontrar com Jesus, mas se você não levar esta mensagem, não semear essa mensagem às autoridades, às pessoas, o mundo terá um sofrimento muito grande. Mas se você levar esta palavra, a esperança encherá o coração das pessoas e aguardaremos o mover de Deus. Louvado seja e engrandecido o nome do Senhor. Desejo a todos uma semana abençoada e que possamos, sim, ser instrumentos do Senhor em tempos de pandemia. Deus abençoe a todos, uma boa semana.